Neste vídeo, nós iremos explorar como os parasitas podem estar tão intimamente relacionados com os seus hospedeiros que eles podem até mesmo afetar a sua história evolutiva. E para isso, nós vamos conhecer a história evolutiva das tênias, as famosas solitárias. Nós conheceremos como esses vermes eles também podem contar parte da história humana. E eles podem nos contar quando nós começamos a cozinhar e até mesmo a comer carne. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Vale ressaltar que esse é o segundo vídeo na qual nós estamos falando mais sobre a nossa relação com os parasitas. Depois confere lá o nosso vídeo na qual nós falamos um pouco mais sobre como a história dos parasitas pode afetar a história dos seus hospedeiros. Depois confere lá que ficou bem legal. Vamos começar aqui por entender um pouco mais da história da evolução humana. Parasitas de humanos de longa data podem oferecer informações sobre os períodos mais longínquos da nossa história evolutiva, e eles podem complementar o registro fóssil dos hominídeos, porque às vezes acaba-se não tendo muito registro de determinados períodos. O registro fóssil em si, obviamente, ele é incompleto e ele impede uma compreensão definitiva da nossa história evolutiva, filogenética e esquelética. É ainda mais difícil, apenas a partir do registro fóssil, tirar inferências sobre como era a biologia não esquelética, a ecologia evolutiva e do comportamento da nossa espécie. A evidência mais antiga do comportamento carnívoro dos mamíferos vem do registro fóssil na região de Tikika, na Etiópia, que data de cerca de 3,39 milhões de anos atrás. A evidência, que consiste em marcas de corte e também de percussão em uma costela de um ungulado e também de um fêmur bovino, foi questionada. Há também algumas marcas que são indiscutíveis e elas são de corte e de percussão induzidos pelo homem na superfície medial de uma mandíbula e também de um fêmur bovino que data de 2,5 milhões de anos atrás, perto da região de Gona, na Etiópia. Esses vão ser exemplos raros de carnivoria de hominídeos, ou eles indicam que uma mudança alimentar importante e consistente ocorreu por volta de 2,5 milhões de anos atrás a 3,4 milhões de anos atrás. A origem do comportamento de consumo de carne por parte dos hominídeos em grande escala pode ter ocorrido ainda mais cedo na nossa história evolutiva? E aí, para a gente responder essa pergunta, vamos entrar em alguns tópicos aqui. Começando pela nossa relação evolutiva com os parasitas. Existem muitas espécies zoonóticas de esquistossomose que são conhecidas por possuírem reservatórios animais. Lembra que no nosso vídeo anterior dessa série que nós estamos falando da nossa relação com os animais, a transmissão de doenças e afins, que nós falamos sobre a esquistossomose, que é uma doença transmitida por um verme, que ela tem um ciclo complexo e que o verme ele pode se encystar na carne dos animais, e aí se comer a carne daquele animal você pode se infectar. Mas além dessa forma de adquirir a esquistossomose, pode adquirir ela direto do ambiente quando que ele está na água, e aí o parasita pode entrar direto pela pele. Mas além dessa forma, também é possível adquirir a esquistossomose consumindo a carne do animal que estava crua. A comparação de sequências genéticas dos esquistossomos modernos, do xistosoma, por exemplo, que é o nome da espécie que vai causar a esquistossomose desse parasita, principalmente usando genes de RNA ribossômicos pequenos e grandes, apoiou um modelo de que a esquistossomose estaria fora da Ásia para as origens da esquistossomose, com a linhagem mais basal desses vermes sendo o xistosoma japônico. Propõe-se então que a esquistossomose ela se espalhou para a África durante o período do Mioceno Médio, com o movimento dos mamíferos, e é dentro da África que nós vemos o surgimento do xistosoma mansoni e do xistosoma hematóbium, que são hoje responsáveis por muitas infecções humanas na região da África. Desse modo, nós esperaríamos que os primeiros hominídeos
fossem expostos justamente a estas espécies do Schistosoma mansoni e do Schistosoma hematobium na região da África Oriental. Quando os hominídeos chegaram ao leste asiático, eles teriam sido expostos à espécie asiática, o Schistosoma japonicum, que ainda hoje é uma das principais causas de infecções humanas por esquistossomose na Ásia. Lembrando que a esquistossomose é aquela doença que é popularmente conhecida como barriga d'água. A esquistossomose ela não foi introduzida no Novo Mundo, aqui na nossa região das Américas, até o comércio de escravos africanos no início nos séculos XV ao séculos XIX. Reforçando que a esquistossomose ela é uma doença grave e que ela pode ser fatal quando não tratada, e ela é uma doença extremamente debilitante. As evidências arqueológicas da esquistossomose, de transmissão zoonótica na África e na Ásia se enquadram nesse padrão. Os primeiros casos da Schistosoma mansoni e da Schistosoma hematobium são encontrados em múmias no Antigo Egito. E o Schistosoma japônico só é encontrado em múmias da China. Agora, entrando em outras doenças, evidências genéticas para os principais protozoários zoonóticos da família dos protozoários dos trypanosomatídeos, que incluem a leishmania, que causa leishmaniose, e o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, indicam que esses são doenças muito antigas da nossa espécie. O primeiro protozoário fóssil identificado do gênero Leishmania vem do intestino de um flebotomínio que foi preservado em âmbar e é datado do início do Cretáceo. A opinião atual sugere que a Leishmania se originou no período do Paleoártico e se espalhou para as Américas através do Estreito de Bering. Embora as origens geográficas específicas dessas doenças sejam debatidas, parece que elas evoluíram para infectar mamíferos em várias regiões geográficas muito antes das origens das linhagens dos hominídeos. E aí vamos entrar na nossa relação justamente com as tênias. Uma vez que a manutenção de linhagens distintas de tênias requer um consumo consistente, isso é, em cada geração de pessoas, de tênias, elas têm que estar sendo as pessoas comendo carne, senão não vai existir tênias na nossa espécie. Então a gente precisa estar comendo tecido animal. Os estudos de parasitas de tênias específicos para nós humanos têm o potencial de contribuir para a nossa compreensão dessa questão nossa sobre quando é que a gente passou a comer carne. As tênias, elas têm um ciclo de vida bastante complexo que requer tanto hospedeiros que são definitivos, que são hospedeiros carnívoros, que é onde ela vai ter a sua fase sexuada e onde ela vai colocar os seus ovos, e os hospedeiros intermediários, que normalmente são herbívoros, na qual ela não vai ter a fase reprodutiva dela. A gente só vai ter os cistos, que vão estar lá na carne que está infectada. O verme adulto, quando o animal come a carne do outro que tem o cisto, ele vai chegar lá no intestino e tudo mais, e aí esses cistos vão eclodir, vai sair o verme, e aí o verme adulto se fixar no intestino do hospedeiro definitivo. E lá nesse hospedeiro ele vai liberar os seus ovos, ou então as suas proglótides, que contêm ovos, nas fezes do seu hospedeiro. Proglótides são essas partezinhas da tênia que parece um pedacinho de cadarço. Isso é uma proglótide. Cada proglótide dessa tem vários ovos, muitos ovos. Após a ingestão do ovo por um herbívoro, que é o hospedeiro intermediário, esses ovos vão se desenvolver em cistos larvais, que vai se desenvolver nos músculos ou em outros tecidos desse herbívoro. E eles vão ser então consumidos por um carnívoro. E aí ele vai resultar nessa infecção do carnívoro, do intestino, aí eles vão ficar adultos, vão botar novos ovos. E aqui nós temos alguns exemplos de como são esses cistos nessas carnes que vocês veem aqui bem visíveis nesses pontos marcados aqui com a seta. 3 espécies de tênias parasitam humanos. A tênia asiática, que os seus hospedeiros intermediários são os porcos, e a tênia saginata, que o hospedeiro intermediário são as vacas, são os bovinos,
elas são espécies que são próximas, são espécies bem irmãzinhas. Enquanto que a Taenia solium, que afeta os suínos, que o hospedeiro intermediário são suínos, elas são morfologicamente distintas das outras duas. O pensamento tradicional era que os humanos adquiriram essas espécies de tênias em algum momento nos últimos 12 mil anos, que é o tempo proporcional à domesticação de suínos e bovinos. Neste cenário, suínos e bovinos foram os hospedeiros intermediários de longo prazo, sendo que os carnívoros que não eram os humanos seriam seus hospedeiros definitivos, antes de uma mudança mais recente para uma espécie hospedeira definitiva que éramos nós, seres humanos. No entanto, uma análise morfológica mais recente de 35 espécies de tênias sugeriram que a espécie mais intimamente associada com a Taenia solium era a Taenia hiena, a Taenia hiene, que essa Taenia hiene é a Taenia que o hospedeiro definitivo são as hienas, e que a espécie mais intimamente relacionada com a Taenia asiática e a Taenia saginata era a Taenia que afeta os leões, a Taenia simbi. Ambos são hospedeiros intermediários, são os bovinos. Assim, os nossos ancestrais hominídeos podem ter adquirido originalmente tênias por meio de mudanças de hospedeiros definitivas bem antigos, enquanto eles caçavam ou se alimentavam das mesmas espécies bovídicas que as hienas e os leões se alimentavam. Nesse cenário, houve uma mudança de hospedeiro intermediário muito mais recente para os suínos e bovinos, mediada pelos humanos, por meio da sua domesticação. E se essa hipótese estiver correta, então a divergência das 3 espécies de tênia humana em relação às tênias do leão e da hiena deve ter ocorrido de forma proporcional ou subsequente ao início do comportamento consistente e em grande escala de consumo de carne por parte de nós hominídeos. Mas ainda nos falta uma conclusão completa para essa história. Usando um relógio molecular específico das tênias, que é uma fórmula molecular de nós conseguimos contar as mutações até chegar ao que tem-se hoje em dia, Knepp e os seus colaboradores, eles estimaram uma divergência de 0,6 milhões de anos atrás das espécies Taenia asiática e Taenia saginata. Portanto, a divergência da Taenia simbi, desse clado, ela deve ter sido bem anterior. Infelizmente, porém, os dados de sequência de nucleotídeos da Taenia hiene e da Taenia simbi ainda não estão disponíveis. E esses dados facilitariam as análises com maiores informações a respeito da evolução dos hominídeos. Outra oportunidade com as tênias diz respeito à história do comportamento dos hominídeos na preparação dos alimentos. A hipótese do Perry, em o seu artigo, é que as tênias, que são específicas do ser humano, elas podem ter evoluído para suportar o alto estresse térmico associado ao cozimento da carne. Dados experimentais mostraram que os cistos, que são essa parte branca que está vendo aqui na carne, que são lá dentro estão os cistos da tênia, que vai transmitir a tênia quando a gente comer, da Taenia saginata, quando eles são aquecidos a 50 graus Celsius por 5 minutos, eles não são afetados, ou seja, eles não morrem. Enquanto que aqueles aquecidos a 53, 54 graus Celsius experimentam uma perda de viabilidade, acabam morrendo, enquanto que todos os cistos aquecidos a 56 graus Celsius morrem. Dados comparativos para os cistos das tênias de não humanos ainda não estão disponíveis, mas é fácil imaginar uma grande vantagem seletiva para uma tênia humana com mutações que lhe permitissem sobreviver dentro de um tecido muscular mais completamente cozido em comparação com uma tênia sem tais mutações, porque aí essa tênia ela suportaria esse nível de cozimento, enquanto que as outras iam morrendo. Recentemente, Tsai e colaboradores publicaram as sequências do genoma nuclear de 4 tênias, incluindo a Taenia solium. Entre outras observações, eles descreveram uma expansão da família de genes da proteína do choque térmico 70, o HSP70,
nas espécies de Taenia solium. Nessas espécies, elas tinham 32 cópias intactas, em comparação com, no máximo, 22 cópias nos demais genomas das outras espécies de Taenia. Para uma tentativa de uma explicação funcional, nós podemos recorrer à ostra entre marés, a Crassostrea gigas, cujo genoma dessas ostras, elas contêm 88 genes do HSP70 intactos. E aí a gente vai entender por que essa ostra tem tantas cópias desse gene. Sob condições experimentais de calor de 35 graus, a expressão desse gene, o HSP70 da ostra, aumenta até 2.000 vezes. E essas duplicações genéticas elas podem ajudar a sobrevivência do organismo durante a intensa exposição solar que acontece na maré baixa. Embora nós ainda não tenhamos dados genômicos comparativos experimentais e suficiente para as tênias humanas, o repertório expandido do HSP70 nas Taenia solium poderia conferir um benefício semelhante a essa tênia, mas para ajudar essas tênias a se protegerem contra o estresse térmico promovido pelo cozimento da carne. Assim, confirmar os papéis funcionais dessas duplicações do HSP70 e ou de outras alterações moleculares da tênia, que é específica do ser humano, elas que tornam essas tênias mais resistentes ao calor e datar isso geneticamente poderia avançar a nossa compreensão sobre a origem do comportamento humano de cozinhar carne, um assunto para o qual existe um debate muito considerável. Alternativamente, ou além dessa hipótese evolutiva, os repertórios do gene HSP70 da tênia podem ter evoluído as respostas às variáveis condicionais ambientais que os proglotes, que são essas partes finais da tênia, que são esses anéisinhos aqui, que está nesse desenho, que parece um cadarço, eles têm que sobreviver entre a deposição fecal, que ela vai sair lá nas fezes do hospedeiro de nós humanos, e a ingestão desses ovos pelos herbívoros. Porque lá no ambiente, esses ovos, essas proglótides, que onde estão cheios de ovos, sofrem um estresse térmico muito grande. Parasitas zoonóticos eles são encontrados em muitas populações humanas pré-históricas em todo o mundo, particularmente a partir do período neolítico. E os fatores de risco para os parasitas zoonóticos no passado, lembra que sobre zoonose, o que são as zoonoses, que são essas doenças transmitidas dos animais para o ser humano, nós já temos um vídeo bem legal que nós detalhamos mais sobre quem são essas doenças zoonóticas. Depois confere lá. Esses fatores de risco se incluem, que nós estamos falando antes, o movimento humano para novas regiões, que vai levando novos parasitas, hábitos alimentares, especialmente comer alimentos não cozinhados, porque a gente come às vezes novas espécies de animais que têm os seus próprios parasitas e a gente começa a ser infectados por eles. Urbanização, que a gente começa a viver em grandes aglomerados, má eliminação de resíduos, porque aí a gente tem o exemplo da esquistossomose, que vai parar esses ovos nas águas, aumento do tamanho da população humana e maior proximidade com os animais, que é o caso do problema das zoonoses e do tráfico de animais, desmatamento e tudo mais, que a gente já falou no nosso vídeo anterior. Essas causas todas sobrepõem-se a muitas outras causas identificadas para a emergência e reemergência das doenças zoonóticas nos dias de hoje, que nós já falamos nos nossos 2 vídeos anteriores dessa série. Tudo aqui, má eliminação de resíduo, a falta de um saneamento básico, a questão do aumento da temperatura global, desmatamento, tudo isso leva a esse aumento de doenças. E não deixe de se inscrever, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar justamente sobre a história que os piolhos contam da nossa espécie. Depois, então, não deixe de se inscrever e no nosso próximo, vou deixar para vocês o nosso outro vídeo na qual nós falamos mais sobre a expansão global das zoonoses. Vejo vocês nesse vídeo e até mais!